Você já se perguntou para onde é que nós iremos? Essa semana, no momento de devocional, junto com meu filho, sentamos no quarto dele, em sua cama, e começamos a ler a palavra de Deus junto. E me veio a pergunta: para onde é que iremos? Estamos perto de uma mudança, de um espaço físico. Pastor, me perdoe, mas hoje eu vou ter que dizer para onde é que a gente vai. Existe uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas, e perguntar para onde é que a gente vai. É perto daqui? O lugar é grande? Vai ter o que lá? Vai dar para muitas pessoas? Como é que vai ser lá? É perto de quê? O que é que tem ao redor? E hoje a palavra do Senhor é: para onde é que nós iremos? No final eu vou te responder. Abra a tua Bíblia, João capítulo 6, a partir do verso 60. A gente vai ler do 6 ao 69. Vou acompanhar com a versão que está aqui no telão, para ficar mais fácil para todo mundo acompanhar na mesma versão. Portanto, muitos dos discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura essa declaração, quem é que pode compreendê-la? Quando Jesus percebeu que em seu íntimo discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os e disse: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém poderá vir a mim, a não ser aquele que lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos discípulos recuaram e não andaram mais com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde nós iremos? Nós, como pessoas, seres humanos limitados, nós fomos criados com algum objetivo, sim ou não? Amém? Você não foi criado por acaso. Você não foi trabalhado por Deus de uma maneira tão amorosa para ser um alguém na vida. Deus criou você com um objetivo. E Deus também preparou um lugar para você. Amém? Quando a gente começa a ler os evangelhos e ver os feitos de Jesus, desde o seu nascimento até a sua fase adulta, a gente começa a ver que existe algo interessante ali. Me motiva, me traz certa curiosidade, me traz momentos de empolgação, ver a maneira que Jesus, como conduziu a sua vida diante de um povo. Jesus, quando decidiu cumprir o seu chamado, Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele tinha, e veio à terra como um homem para cumprir uma missão. Ele era Deus, recebeu uma missão e disse: eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para que a missão seja cumprida.
Paulo relata isso no livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 6 e 7, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ele não considerou ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, ou seja, ele abriu mão de tudo que era seu, tomando em si a forma de servo, diga servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando a gente olha para a vida de Jesus e vê um Deus que abre mão de tudo aquilo que ele tinha para se transformar em servo, ele não veio simplesmente para aparecer e dizer: eu vim à humanidade para ser um Deus, mas a Bíblia fala que ele abriu mão de tudo para ser servo, para ser o menor de todos e mostrar que a grandeza é só do Pai. E mesmo sendo igual aos homens, ele tinha uma sabedoria sem igual. A sabedoria de Jesus era tamanha que ele não podia não podia usar no seu nível máximo, porque as pessoas não entenderiam. E Jesus, ele mostra isso não apenas na sua fase adulta, porque no livro de Lucas, no capítulo 2, a gente vê a história lá a partir do verso do 41, que o costume judeu, todo ano, eles iam para Jerusalém, e aquelas pessoas iam para poder celebrar a Páscoa. Até hoje é assim, os judeus, eles celebram a Páscoa, porque a Páscoa para ele é a passagem da terra do Egito para a terra prometida. E Jesus ia com sua família todos os anos, só que no versículo 41 do capítulo 2, fala que quando Jesus com sua família celebraram a Páscoa, que estavam voltando, chega na metade do caminho, Maria e José diz: peraí, está faltando alguém, cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Não acha Jesus entre aquele povo e volta. E onde Jesus está? No templo, ensinando a doutores. E a Bíblia deixa bem claro, Jesus tinha 12 anos. Na cultura judaica, existe na idade do adolescente, que ele transforma de criança para a fase adulta, que se chama Bar Mitzvah. E para os meninos é a partir de 13 anos, com as meninas a partir de 12. Jesus tinha 12, Jesus nem adulto era, mas já estava ensinando aqueles que deveriam ensinar. Tamanha a sua sabedoria, tamanha o poder que ele tinha de comunicar-se com as pessoas. Agora pensa comigo, como é que uma criança vai estar ensinando aquelas pessoas que poderiam ensinar? Só que tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus conduzia, ele tinha um objetivo. Jesus não lançou nenhuma palavra sem um objetivo. Tudo que Jesus ensinava apontava para um alvo, apontava para um lugar, apontava para um Deus, porque ele tinha algo instituído por Deus como missão. Tudo que Jesus fazia direcionava o homem de volta para um relacionamento com Deus. Porque desde a criação do universo, querido, desde o princípio, o lugar do homem não era longe da presença, mas na presença. Posso ouvir um amém? Deus não te criou para viver longe dele. A partir do pecado do homem em Gênesis, o homem ele foi tirado de perto da presença de Deus. E Deus criou uma missão, e essa missão, esse plano de redenção é justamente Jesus vindo à terra. E justamente Jesus fazia isso de uma forma extraordinária. Jesus ele sempre foi um bom comunicador, ele era uma excelente pessoa. Ontem a gente aprendeu aqui na rede de casais, no Aliançados, através do diácono Aquiles e a da diaconisa Tássia, sobre o poder da comunicação entre um casal, que existe um emissor e existe um destinatário, e no meio disso existe uma comunicação, e que essa comunicação muitas vezes nós temos que ter cuidado para que as pessoas consigam entender essa mensagem, e Jesus fazia isso com excelência.
Jesus sabia do tamanho da sua sabedoria e ele fazia de uma forma extraordinária, que ele começava a fazer de um jeito que as pessoas entendiam. Ele falava com parábolas, ele contava historinhas, ele chegava dentro do povo e falava de um jeito totalmente que as pessoas conseguiam dizer assim: agora eu consegui entender. Porque imagina só, o povo tinha a cultura de ser ensinado de uma maneira. Chega um homem, do nada, filho do carpinteiro, e começa a falar com tamanha autoridade. Era aquela palavra que todo mundo lia na Bíblia, todo mundo lia nos livros. Era a palavra em pessoa, agora se expondo para a humanidade, dizendo: eu sou isso aqui que vocês tanto leram. Jesus, tudo que falava, tinha uma verdade incorruptível. Mas essa verdade vinha com a simplicidade. Ele não falava de qualquer maneira. Ele não simplesmente chegava lá e soltava as coisas e disse assim: te vira para ouvir. Ele tentava explicar para que as pessoas entendessem o que é que ele realmente queria. Porque a mentalidade humana, tão fechada com o pecado, não conseguia entender muitas vezes aquilo que a palavra escrevia. E Jesus vinha com a sua simplicidade e começava a falar parábolas. Tivemos aí nos PGs a série das parábolas de Jesus. Jesus tinha uma maneira de criar histórias para que as pessoas dissessem assim: agora eu entendi. Jesus, ele era fiel ao que Deus queria. E sempre que ele falava com seriedade. Ele chegava e dizia assim: olha, o que meu pai quer é desta maneira. Se vocês forem por aqui, vai dar certo. Se vocês forem por aqui, vai dar errado. Você decide. Eu me lembro que quando criança, faz tempo, peraí, meu pai, ele nunca foi de me obrigar a fazer nada. Meu pai chegava para mim e dizia assim: meu filho, vem cá, sente aqui. A vida é assim, se você for por esse caminho, vai chegar em tal canto e vai dar certo. Se você for por esse caminho, vai chegar em tal canto e vai dar errado. Você que escolhe. Mas eu digo para você, vá por aqui, porque aqui é o caminho que vai dar certo. O desejo dele como pai, para mim ou para com meu irmão, sempre foi que nós chegássemos naquele lugar que era certo e não no lugar que é errado. Sempre deu direcionamento dizendo assim: aqui ó, segue por aqui, faz o que eu estou te falando, que tu vai chegar no caminho que vai ter vitória. Mas se você tomar a decisão errada, se você for pelo caminho errado, você vai chegar num canto que não vai ser muito bom e haverá consequências. Jesus vinha e era fiel àquilo que Deus falava: olha, o Pai quer que você vá por este caminho, o Pai quer que você haja dessa forma, o Pai quer que você abandone esses comportamentos, para que você possa ter uma vida eterna. Jesus, ele era ousado, ele chegava diante daqueles que mais sabiam, que se achavam, e chegava diante daquele povo e falavam coisas que eu digo assim, ó, Jesus tirou isso da onde, hein? Ele tinha uma carta na manga: traz essa mulher aqui à frente. Olha, Jesus, ela estava traindo. Jesus pega e, legal, se abaixa. O povo está lá discutindo: vai, Jesus, apedreja ela. Jesus escreve no chão: vocês quiserem aí, ó, joga uma primeira pedra aí, quem não tem pecado. E o povo: epa, eu errei, né? Eu pequei ontem, né? Eu fiz errado, então deixa eu sair por aqui, que eu não posso jogar uma pedra porque eu estou errado. E quando ele olha, não tem mais ninguém. Sabedoria dos céus, sabedoria de Deus para resolver situações. Hoje a gente ouviu na live pela manhã o pastor Leandro falando sobre isso, sobre inteligência e sobre sabedoria. A inteligência você consegue realizar coisas, mas só a sabedoria de Deus você consegue resolver os conflitos. Com a inteligência, o pastor falou hoje, o homem cria bombas, cria situações, mas é com a sabedoria de Deus que ele vai e causa a paz diante daquele povo. E Jesus tinha isso, Jesus era ousado, Jesus não tinha medo de cumprir o chamado dele. Jesus, ele era prudente, ele era zeloso em demonstrar o plano de Deus para as pessoas. Sabe, muitas vezes quando a gente vai se comunicar com alguém, naquele meio podemos até esquecer de falar algo de importância. Jesus não tinha isso com ele não. Jesus, quando abria a boca, ele começava a dizer: é desse jeito, é assim, assim e assim. E nessa vida de Jesus, até os seus 33 anos,
Jesus sempre apontou por um lugar. E esse lugar não era físico. Jesus nunca apontou para um lugar físico, mas para um lugar espiritual. Quando a gente leu esse texto de João, no versículo 60, a gente vê que ainda tinha pessoas que estavam reclamando com aquilo que Jesus estava falando. Se você ler o contexto dessa história mais para trás, você vai ver que Jesus vinha o tempo todo sendo procurado pelas pessoas e fazendo os milagres de Deus e levando a palavra. Era a palavra levando a palavra, era a palavra evangelizando o povo, era a palavra dizendo ao povo: você tem que mudar. O que você aprendeu, muitas coisas estão erradas, é dessa maneira, eu te digo, olha, vai por aqui. E as pessoas ainda estavam reclamando. E ele pega e diz assim: o que Deus quer é dessa maneira. Eu sou o pão da vida. As pessoas olham para ele assim, ó, que discurso duro. Como é que Jesus fala um negócio desse? Por que Jesus está falando isso aí? Por que ele está dizendo que ele é o pão que desceu dos céus? Por que ele está dizendo que se a gente comer dele nunca mais teremos fome? O povo tinha vindo de uma multiplicação de pães, onde Jesus tinha alimentado mais de 5.000 pessoas, e o povo ainda queria mais. O interessante é que Jesus estava com o povo, multiplicou os pães. Chegou um momento que ele pegou um barco com seus discípulos e foram para o outro do outro lado do mar da Galileia. O povo não conseguiu seguir porque não havia barcos. Vem uma caravana de barcos, vem aquela quantidade de barcos, o povo entra e vai atrás de Jesus justamente para querer mais. E Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus. Se vocês tiverem a mim, o pão, se vocês comerem desse pão aqui, vocês jamais terão fome. E o povo naquele momento, quando ouve essa palavra de Jesus, começa a dizer: que palavra dura, a gente veio atrás de comida, o cara está dizendo que ele é o pão da vida. Como é que pode um negócio desse, pastor Bruno? O povo viu o milagre acontecer, estava diante daquele que realizou o milagre, mas a sua visão estava totalmente obscura. Não conseguiam enxergar o que Cristo tinha nele, que era algo sobrenatural. Imagine você estar diante daquele que um dia você ouviu tanto falar sobre ele, e ele se materializar como pessoa, dizer assim, ó: eu cheguei, meu filho, eu estou aqui para estar com você. E você chegar diante dele e dizer assim, ó: não estou te reconhecendo. Era o que o povo fez naquele momento. O povo viu a multiplicação de pães, viu que Jesus já tinha multiplicado para mais de 5.000 pessoas, mas mesmo assim o povo não entendeu. Jesus, ele tinha o prazer de realizar feitos em nossas vidas. Ele tem o prazer de nos abençoar, de transformar aquilo que está muitas vezes causando problema em nós. Mas tudo que Jesus faz tem um ensinamento, amém? Tudo que está acontecendo com você hoje, Jesus nunca saiu de perto de você, mas existe um ensinamento, existe algo que vai transformar. Só que mesmo o povo vendo tudo isso, ainda achou ruim. Eu sentado na cama com Levi, Deus me mostrou uma situação, e Deus falou assim para mim: está vendo, meu filho? Não é de hoje que o povo só vai atrás de mim por causa de coisas, é desde o passado, é desde o princípio. O povo, existiam muitas pessoas que iam atrás de Jesus simplesmente por aquilo que poderiam ofertar, por aquilo que Jesus poderia oferecer para eles. E muita gente acabou desistindo de segui-lo, porque não teve a resposta que queria. Nos dias de hoje, a gente vê pessoas correndo atrás de Jesus, buscando Jesus, mas não para saciar sua fome espiritual, mas para querer coisas e benefícios materiais. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Jesus tem para você é muito mais valioso. Enquanto pessoas estão procurando carros, casas, empregos, relacionamento dentro da igreja, Jesus está dizendo para você: o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para te ofertar não vai se acabar, traça não vai destruir, ladrão não vai roubar, porque o que eu tenho para te oferecer é eterno.
O que Jesus tem, o lugar que Jesus quer para mim e para você é na eternidade, querido. Não é um lugar qualquer, não é um lugar simples, mas é um lugar onde você vai estar diante da presença dele o tempo todo. É passar a sua vida por completo diante daquele que tudo fez e que tudo criou. Mas mesmo assim, ainda tem pessoas que não entendem. Deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus, ela não é algo superficial. A vida com Deus não é uma história fictícia, uma história criada por homens lá no passado, não. É real. É algo que vai acontecer. Ele veio, preparou, voltou. Daqui a pouco ele vem novamente. Enquanto existem pessoas que estão se perdendo nesse momento, neste meio, indo para um lado e para o outro, se preocupando com coisas terrenas, Jesus daqui a pouco volta. Daqui a pouco ele volta novamente para buscar aqueles que ele deixou aqui na terra, fazendo a missão que era dele. Ele disse assim: agora você vai ser co-participante da mesma missão que eu vim. Eu vou te enviar para que você faça coisas maiores do que eu fiz. Para, querido, de estar preocupado com as coisas de baixo. Começa a pensar com as coisas que são do alto. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo deixar de viver minha vida? Não, mas o teu planejamento maior tem que ser na eternidade. Aqui embaixo a gente vai viver, vai trabalhar, vai ter que fazer coisas, vai. Mas o meu pensamento maior é eternidade, é passar o resto da minha vida com Deus, é saber que eu tenho um futuro pela frente, que o Senhor vai estar o tempo todo comigo. Só que a falta desse entendimento de eternidade, a incompreensão aqui falada por Jesus, fez com que o povo acabasse escolhendo os materiais, as coisas passageiras. Jesus estava justamente apontando para uma eternidade. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vai te dar acesso. Enquanto eu e você não entender que as palavras de Jesus para nós é para nos dar vida, a gente vai sempre optar a alimentar a carne. Pastor, o senhor está falando isso? Porque a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso também serve para mim, serve para você. Enquanto eu e você não entender que o que Cristo tem para a gente é eterno, é espiritual, a gente sempre vai estar ligado. Eu vou para a igreja porque eu vou pedir ao Senhor um carro novo. Eu vou para a igreja porque eu vou pedir a Deus isso, uma casa nova. O que Jesus tem para você é muito maior. O carro você vai conseguir, a casa você vai conseguir trabalhando. E Ele abençoa, dando saúde, dando livramento, dando emprego, dando oportunidade para você trabalhar. O carro é obrigação nossa, a gente vai correr atrás, a gente vai trabalhar, vai dar uma casa nova para nossa família. É bom? É. Mas o pensamento maior é lá em cima. Você já imaginou? O ser humano vive tão pouco. 60 anos, 70, 80, 90 alguns. Eu já vi gente que passou de 100. É pouco demais, querido. Imagina você. Eternidade. Eternidade. Não tem fim. É o tempo todo. É para o resto da vida. É o que Cristo está alertando o povo naquele momento. Versículo 66. Desde aquele momento, muitos dos discípulos retrocederam, não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: você quer ir embora também? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Interessante é que Pedro não perguntou para onde iremos nós, mas para quem iremos nós. Como assim, pastor? Porque não é o lugar
que vai transformar a nossa vida, mas a pessoa que vai transformar a nossa vida. Pedro estava dizendo: eu conheço todo mundo aqui, já vivi minha vida todinha, mas nenhum teve o poder de me dar a vida eterna. Então para quem eu vou, se é o Senhor que vai me dar a chave do acesso dos céus? Para de estar procurando em pessoas, querido. Começa a procurar em Jesus. É Jesus que vai te dar a vida eterna. Sabe por que muita gente se frustra e sai da igreja? É porque o foco está errado. O foco está em pessoas. Quando a gente para de olhar para o homem e começa a olhar para os céus, a gente começa a acertar. Porque o homem é falho. Quando a gente lê o Salmo 121, a gente vê o salmista vir falando: elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Ele não estava dizendo: eu estou olhando para o plano aqui terreno, não. Eu estou olhando para aquele lá de cima, porque é Ele que vai me dar a chave do que eu estou precisando. É Ele que vai transformar a minha vida. E Pedro, numa sacada muito grande, ele disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Porque o lugar que a gente quer ir não é aqui não. Eu vivi o Senhor com todo esse tempo, todos esses dias, eu vi os milagres que o Senhor fez. O Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. A gente precisa abrir o nosso olho espiritual para a gente conseguir enxergar Jesus. Porque se a gente estiver focado nas coisas ao redor da gente, a gente não consegue enxergar Jesus, mesmo Jesus estando na nossa frente. Muitas vezes a gente fala, ora assim: Senhor, vem cá, age na minha vida. E Jesus: eu estou aqui o tempo todo, tu estás gritando por quê? Senhor, estou precisando que o Senhor haja na minha vida. Eu estou dizendo: eu estou agindo faz tempo. Simplesmente aguça os teus olhos espirituais e começa a enxergar aquilo que está do teu lado. Eu estou há muito tempo utilizando pessoas para te abençoar. Eu estou há muito tempo fazendo com que você seja abençoado por mim. E você ainda está clamando para Jesus fazer. E Jesus está fazendo há muito tempo. E Pedro estava dizendo: Jesus, eu vivi esse tempo todinho com o Senhor e eu vi o que o Senhor fez. Por que eu tenho que procurar outra pessoa? É o Senhor que eu quero. A nossa vida tem que ser decidido, querido. Nós temos que decidir quem nós queremos. Se queremos ir atrás do mundo que oferece um pão que daqui a pouco vai dar fome de novo, ou se nós queremos seguir Jesus, que é aquele que traz vida e vida com abundância. Porque o lugar que Cristo tem para nós é vida eterna e não morte eterna. Nós somos carne, sim, mas dentro de nós há um espírito. E esse espírito vai viver pela eternidade. O interessante é que onde você vai passar a sua eternidade, não cabe a Deus dizer. Deus, Ele é o eterno juiz, é o juiz perfeito. Ele simplesmente vai dar o decreto: as suas atitudes foram assim, vá para ali, o seu lugar é nos céus. As suas atitudes não foram conforme a minha vontade, vá para ali, eu nunca te conheci. Porque um juiz, ele não simplesmente julga pelo que ele quer, mas ele julga a atitude do réu. Vai chegar o dia que eu, pastor Leandro, pastor Bruno, pastor Lamartine, Aquiles, todos nós, você vai estar diante, na posição de réu, e só esperando que seja lido lá tudo que nós fomos. Domingo, no dia 15 de outubro de 2023, Gabriel fez isso. Não vai ter como dizer assim: não, não fiz não. Fica quieto. Estava tudo sendo gravado. Não passa nada despercebido. E vamos chegar diante dele e vamos ter o decreto final: aprovados pelo reino dos céus ou desaprovado pelo reino dos céus. Para onde você quer ir? A tua eternidade com Deus ou sem Ele? Deus te trouxe aqui hoje, querido, para te dizer que você é importante demais para Ele, que o preço que Ele pagou foi por você, que o que Ele preparou para você foi desde a eternidade. Deixa eu dizer um pouquinho como vai ser o lugar que a gente vai. João 14, 1 ao 3 diz assim: não se turbe o vosso coração,
crede em Deus e crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas mansões. Eu gosto dessa versão porque fala mansões. É algo grande, é algo extraordinário. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar para vós um lugar. E quando eu for, eu vou preparar um lugar e voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais vós também estar. Olha o que Jesus estava dizendo. Sabe para quem Jesus estava falando isso aqui? Para Pedro. Como assim, pastor? Lê os versículos anteriores do capítulo antes. Você vai ver que Jesus está na última ceia, junto com todos os discípulos, e ele começa a falar: olha, vai acontecer assim, eu vou ser crucificado. E Pedro começa a indagar: não, Senhor, não vai acontecer assim não, eu vou te proteger, você não pode. E Jesus diz: Pedro, eu tenho que acontecer dessa maneira. E para onde o Senhor vai? Eu vou para um lugar que tem vida eterna. Aí ele começa justamente o capítulo 14 dizendo: calma, Pedro, porque se ele estivesse falando para todo mundo, ele diria assim, ó: não se turbe os vossos corações. Ele fala no singular aqui, ó: não se turbe, Pedro, o vosso coração. Crede em Deus, mas também crede em mim. Está preocupado, Pedro? Vai acontecer. Isso aí não cabe a você, Pedro. Tira o peso que não é teu. O que é para você, faça, mas o que for para mim, faça eu. O lugar que nós vamos é enorme. Há mansões, há grandes moradas. O Senhor já preparou desde a eternidade para você e para mim. Neste lugar tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para sua casa, tem lugar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho, tem lugar para toda a sua vizinhança, para o teu trabalho. É um lugar que você não vai estar preocupado com espaço. É um lugar que não vai ter assim, dizer assim: pastor Leandro, vai estar apertado, porque esse lugar, ele é enorme, querido. O que Deus preparou para você é grande. E quando eu lia isso me trazia uma esperança tão grande no coração, querido. Porque muitas vezes a preocupação vem e Deus diz: calma, vai chegar o dia que eu vou voltar e tudo isso vai acabar. Tem calma, que o que eu preparei é algo muito grande. Você imagina algo, chega lá, vai ser maior ainda. Você não vai morar mais em qualquer canto. Você não vai morar numa casa de aluguel, você vai morar na casa do teu pai. Você estará, querido, junto daquele que tudo criou. Segunda coisa, para onde nós iremos? Apocalipse capítulo 21, versículo de 3 a 5 diz assim: e eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora recebe, escuta: e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas as coisas já são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está chorando por quê, querido? O lugar que você vai não haverá mais choro. Está desesperado por quê, querido? O lugar que Deus preparou para você não há sofrimento. Não vai haver mais morte. Não vai haver mais dor. Não haverá mais traição. Não haverá mais drogas. Não haverá mais vício. Porque estaremos junto com Deus, numa morada celestial, onde não haverá mais as consequências do pecado, adquiridas por Adão e Eva no Éden. O interessante é que a Bíblia começa mostrando as consequências do pecado e finaliza dizendo: calma, tudo vai passar, porque quando chegar o dia, não haverá mais lágrima. Chora, querido, aproveita para chorar agora, porque vai chegar um momento que não vai chorar mais não. Não haverá mais morte. Está preocupado de sair de casa porque está violento? No céu não tem isso não, viu?
não haverá mais tristeza. Sabe aquilo que está te angustiando? Sabe aquele sentimento ruim, aquela ansiedade, aquela depressão que muitas vezes tem tentado te perseguir? Não haverá. Você quer ir para onde, querido? Quer permanecer na morte eterna ou na vida eterna? Eu quero estar aqui, ó. É nesse lugar que eu quero ir. Terceiro ponto, o lugar que nós iremos, Apocalipse 22, versos 3 e 5. E não haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, ali não necessitarão de lâmpadas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Luz, a única luz de lá vai ser do brilho do Senhor. Não haverá mais noite, não necessitará de lâmpadas, porque estaremos eternamente com o Senhor. O que Jesus estava dizendo aqui para aquela multidão, os discípulos, ele está dizendo: ei, eu sou o pão da vida, e é isso que eu tenho preparado para você. É esse lugar que o Senhor preparou para a gente desde a eternidade. É o lugar onde nunca deveríamos ter saído, e é para lá onde retornaremos, juntos com o Senhor. Deus te trouxe hoje neste lugar para dizer a você: é tempo de voltar. Mas pastor, minha vida está difícil, eu errei muito. É tempo de voltar, não é amanhã não, é hoje. Mas pastor, eu estou preso em situações que me detêm. É tempo de voltar. Jesus liberta as cadeias. Mas pastor, tem algo que está me travando, minha mente. Começa a pensar nas coisas que é do alto. Romanos 12, 1 e 2. Começa lá, transformar a tua mente, porque haverá transformação, para que você consiga experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu te pergunto nessa noite: quem você está procurando? Você procura a resposta dos teus problemas em quem? Só Jesus, querido, tem a vida eterna. É isso que motiva todos os dias sair da minha casa, vir à casa dele para adorar. É isso que motiva todos os dias saber que alguém tão grande pagou um preço tão caro que eu não podia nem pagar. É isso que me motiva todos os dias saber que eu posso, junto com a minha família, estar junto daquele que tudo criou. É isso que me motiva todos os dias saber que o que ele tem preparado para nós é algo sobrenatural. Ele não quer ser chamado simplesmente de Deus, ele quer ser chamado de Pai, ele quer ter relacionamento. Meu irmão, não é tempo de parar não. Pastor, minha roda está travando, eu não consigo girar, está devagar. Ei, Jesus tem um white lubezinho dos céus para colocar em você, dizer a você: volte a fazer aquilo que eu lhe chamei para fazer. Parou por quê? Estacionou, tira o freio de mão, deixa o carro na banguela e deixa que ele te conduza. Tira. Eu me lembro da palavra de Patrick, nosso diácono Patrick, pregando: o barco do cristão nem leme tem, porque quem conduz é o Senhor. Esquece o volante do teu carro e deixa Deus conduzir tua vida. É tempo de continuar, é tempo de prosseguir. Existe sim um lugar para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa a você. Levanta a mão aí para ver se eu consigo. Ontem vocês conseguiram ver o eclipse? Deu para ver o eclipse de onde vocês estavam? Ô pastor, o senhor me fez uma, viu? O pastor gravou um vídeo dizendo assim: procure o filtro de soldador número 14. Vá atrás, que é com ele que você tem que olhar para o sol. Eu, está certo, meu pastor falou, eu sou uma ovelha obediente, eu vou fazer.
Chega meio-dia, Lidiane fala: amor, bora procurar esse filtro, porque Levi quer ver o eclipse, bora. Eu andei 22 quilômetros. O senhor tem noção de que todos os armazéns de Jardim Paulista, Paratibe, Abreu e Lima, Centro de Paulista e Maranguape eu andei. Eu ia, e quando eu chegava para perguntar para a pessoa: tem filtro? Acabou faz tempo. E eu olhava para os olhos de Levi, e Levi dizia: pai, é meu primeiro eclipse, eu quero ver, pai. Eu disse: vai acontecer, pode preparar que vai acontecer. Aí eu olhava para Lidiane, eu dizia: esse armazém agora quem vai descer é tu, vou descer mais não. Aí Lidiane: não, vai tu, está certo. Eu chegava: tem não. Aí eu liguei para 2 tios meus, na construtora. Eu me lembrei: eita, tio tem aquela máscara de soldador, eu vou pedir, né? Vai que ele está trabalhando. Tio, cadê a sua máscara? Ele fez: tá com o teu outro tio, ele vai ver. Eu disse: tá certo. Aí ele falou para mim: liga para ele e pergunta: olha, o senhor tem aí a telinha? Que ele lá tinha várias telas dessa. Quando eu liguei para ele, ele fez: meu filho, a máscara está aqui, mas a telinha não tem não. Aí eu disse: tá bom. Já estava imaginando como é que eu ia fazer. Eu vi na internet que não colocasse chapa de raio-x, porque a luminosidade era muito forte e cegaria, que não ficasse apontando o seu celular, a câmera do seu celular, para o sol, que ia queimar a câmera. E eu olhava para Levi, olhava para Lidiane, e eu disse: vai acontecer. Quando deu por volta, mais ou menos de umas 10 para as 3, meu tio que estava com a máscara liga para mim: Biel, vem cá em casa, vem aqui em casa. Eu achei. Aí eu disse: filho, vai acontecer, te prepara, eu vou lá buscar. Chego na casa da minha avó lá, que meu tio mora de frente da casa da minha avó. Ei tio, cadê? Ele está aqui. Quando eu olhei o filtro, número 10, eu disse: o pastor disse 14. O 10 prejudica o olho. Eu com o olho desse tamanho. Aí eu disse: e agora? Tá bom tio, valeu. Peguei e fui para casa. Você não tem noção que eu fiz com Lidiane e Levi não. Eu destelhei a parte da área de serviço e fui para cima da casa, do telhado mesmo, aquelas telhas de brasilite de 5 milímetros, e lá em casa o telhado é ainda com armação telha canal, então a gente anda em cima. Aí eu subi em cima da casa, preparei tudo, peguei a máquina fotográfica, cheguei lá em cima do telhado. Aí Levi subiu, Lidiane subiu, a gente chega lá. Quando eu olho para o céu, só nuvem. Eu disse: Deus trollou a gente, filho. Levi: não, ia ser o meu primeiro eclipse. Eu disse: calma, vai acontecer. Eu vi na internet: olha, em Pernambuco vai ser por volta de 15 para as 4 mais ou menos. Eu: filho, desce o telhado, que o sol está muito forte aqui. Mesmo com a nuvem, a gente desceu. Quando deu a hora, eu disse: bora subir. Aí subiu eu, Lidiane e Levi. Está lá em cima e só nuvem. Nuvem, nuvem. A gente olhava para o sol, só nuvem. Eu disse: vai acontecer. E a gente ficou conversando, vai para lá, vai para cá. Quando faltava mais ou menos, eu acho que uns 2 minutos para o sol realmente desaparecer, quando a gente olha no finalzinho o eclipse, e aí, aconteceu, olha. A gente pegou, olhou, botou assim e ficou olhando lá o eclipse daquilo que havia dito. E Levi falou: foi meu primeiro eclipse, pai, que eu vi. Eu disse: que bom. O próximo só daqui a não sei quanto tempo. Eu disse: olha, se já não tiver voltado, eu estiver aqui, a gente vai ver junto. Chega hoje de madrugada, eu conversando com Deus, e Deus disse: meu filho, você lembra do eclipse? Você lembra que até o último instante você disse para mim: vai acontecer, você vai conseguir enxergar? Você lembra que você falou para o seu filho: não se preocupe, porque vai acontecer? E no último instante, os 2 últimos minutos que o sol ia se pôr, não deu mais que isso não. Eu acho que ele ia estar no CT Story. Os 2 últimos minutos, a gente só conseguiu ver lá. Eu tentei tirar a foto que saiu foi bem feiosa. Eu ia mandar até para a mídia, para vocês verem o que a gente conseguiu tirar foto. Só viu o sol, o eclipse, mas o celular não conseguiu registrar. Mas até o último instante, nós estávamos posicionados em cima do telhado, esperando acontecer. Vou finalizar agora. Apocalipse 21:7. Aquele que vencer herdará todas as coisas
e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É só o que vencer, viu? Muita gente não assistiu o eclipse porque deixou de lado e não prestou atenção, mas eu estava posicionado e consegui enxergar aquilo. Deus está dizendo para você nessa noite: permanece posicionado, mesmo que as nuvens estejam atrapalhando, mesmo que você não consiga enxergar o sol, mas permanece posicionado, olhando para os céus, porque vai chegar o momento. Mesmo que seja nos 2 últimos minutos, mas enquanto você estiver posicionado, olhando para aquele que tudo pode, vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa a você, não é palavra de coach não. Aqui a Bíblia fala, aquele que vencer. E eu não vou falar teoria de coach, mas vencedor anda com vencedor. Você quer vencer? Ande com Jesus, porque Ele venceu toda a morte, Ele venceu as trevas, e hoje Ele está à destra de Deus. Comece a andar com vencedor, porque o que Deus tem para você é um lugar preparado desde a eternidade, e onde nós iremos, eu e você, vai estar juntos, adorando ao Senhor. Pra onde eu irei? Fica de pé.